Boa noite, amores. Tudo bom com vocês? Então, estamos de volta, né? Vou começar a leitura de um livro novo. Peraí, me desculpem. Minha boca tá toda seca. Toda ressecada. Ai, Jesus. Anteontem terminamos o livro do Coração de Jesus, de José Carlos de Luca. E hoje nós vamos começar. Ontem fizemos a meditação, né? E hoje, já que ninguém se pronunciou, ninguém falou nada, eu resolvi que eu vou fazer a leitura do livro Ajuda-te e o Céu Te Ajudará. São leituras assim, as curtinhas. Psicografia Carlos Bacelli pelo irmão José. Geralmente é muito bom, né? Irmão José também é muito bom. A gente sai um pouquinho do Jesus, mas essa semana, quando eu for pro Cefas, eu vou ver que tem um outro livro lá que eu tô interessada, que tem Jesus na capa também. Só que eu não conheço esse livro ainda, então vou ver se ele é interessante e aí a gente pode passar pro outro livro, tá legal? Então, esse aqui são 100 lições. E tem uma gata querendo pular aqui, que já pulou. Não sei o que ela vai fazer, ela tá revoltada, que eu fiz uma gambiarra aqui e ela não tá conseguindo deitar no meu colo. O problema é dela. Então, vai ser esse livrinho aqui, ó. Ajuda-te e o céu te ajudará. Psicografia Carlos Bacelli pelo irmão José. Sob pressões psicológicas que não mais estejas a suportar. Não te esqueças de que, sob a ação da vontade divina, no próximo minuto, tudo pode se reverter em seu favor. Então, esse aqui vai ser bem legal, eu acho. Eu ainda não li também. Ganhei esse livro, mas eu ainda não li, porque eu tenho muito livro, gente. Eu não tô conseguindo dar conta, né? Então, além desses videozinhos serem legais pra gente, tá me forçando a ler também. Tá sendo bom pra mim, pra ficar lendo. Então, vamos começar com a nossa prece. Amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, queridos mentores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, irmãos franciscanos, irmãs Clarissas e Marianas, agradecemos a presença de vocês em nossos lares, neste momento de recolhimento, de oração e de conexão com a espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. O título é bem interessante. O peso da luta. Muitas vezes te sentes fraquejar sob o peso da luta. Dificuldades que se avolumam, problemas que há muito tempo se arrastam, pressões que vêm suportando em silêncio, trabalho estafante sem pausa, responsabilidades que assumistes perante a família, cobranças excessivas daqueles que te cercam. Seja, porém, qual for o teu grau de desgaste físico e emocional, nem sequer cogites a deserção ao dever. Ainda que tenhas que reduzir as tuas atividades a fim de que consigas respirar um pouco mais aliviado, não te rendas ao desânimo. Não te esqueças de que, se não raro, é o corpo que carrega o espírito. Sempre chega o momento em que o espírito deve carregar o corpo. Aqui eu acho que cabe para todos nós essa lição hoje, né? Quem nunca, né? Quem nunca falou que não tá aguentando, que tá cansado, que não vê a luz do fim do túnel, que
aguenta mais ficar calado, que não aguenta tanta responsabilidade, que não aguenta o peso, às vezes até da vida, né? Tem pessoas que falam, né, que não aguentam mais viver, porque viver é difícil, né? Se desgastando fisicamente, psicologicamente. E quando a gente entra nesse turbilhão de queixas, né? Não vamos criticar as queixas, porque todos nós temos o direito de fraquejar, né? Coisa que a gente sempre fala. Todos nós temos o direito de estarmos cansados, desanimados, às vezes aflitos, enfim, termos todos esses sentimentos que, se nós deixarmos as coisas passarem, o que vai acontecer é que nós vamos acabar entrando num, num modo de autopiedade, de autocomiseração, de vitimismo, e isso vai atrair pra gente pensamentos inferiores. Esses pensamentos inferiores vão acabar atraindo pra gente espíritos inferiores, e a gente acaba esquecendo um pouquinho das nossas obrigações como cristãos, né? E aí dá um problema sério, porque a gente acaba sendo obsidiado, né? E a obsessão, nós somos a causa das nossas obsessões, né? Porque nós abrimos a brecha, né? Nós deixamos ela se instalar em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas. E aí aqueles espíritos que estão mais ligados, né, vêm por afinidade se juntar a nós. Não necessariamente inimigos do passado, mas sim espíritos que estão na mesma sintonia. E nesse momento que acontece isso, demora para a gente perceber que a gente entrou nessa faixa vibratória tão negativa, e a gente acaba, sem perceber, se afastando de Jesus, se afastando das nossas responsabilidades como cristãos, no nosso caso da casa espírita, da igreja, do templo, enfim, de qualquer lugar que seja, num trabalho social. E a gente passa a enxergar somente os nossos problemas. Isso vai se tornando um peso, um fardo muito pesado. E Jesus não nos deu fardo pesado, né? Ele quer que nós andamos com Ele para que nossos fardos sejam mais leves. Eu já falei, né, de quando eu fiquei de luto da minha mãe, que eu me entreguei. Eu me entreguei, vou falar assim, que eu acho que foi a palavra certa, ao luto de uma maneira desesperada, que gerou uma obsessão.
Obsessão essa que me levava a fumar praticamente 3 maços de cigarro por dia, que me levava a ficar prostrada. Eu fazia o básico. Quer dizer, o básico era o quê? Pagar conta, ir no mercado, fazer comida e dormir. Esse era o meu dia a dia. Parei de ir à casa espírita, não quis ir em nenhuma outra, nem para tomar passe, porque não tinha interesse. E eu ficava me lamuriando, me culpando, me martirizando, me maltratando, me matando. Eu fiz isso durante 6 meses. Foram 6 meses de obsessão. Provocada por quem? Por mim mesma. Porque eu achava que eu tinha culpa no desencarne da minha mãe. A filha achava que tinha culpa. Mas, até aí, mais ou menos. Mas o que foi que aconteceu? Que vieram umas pressões externas me cobrando sobre a minha fé, né? Ah, mas você não é espírita? Por que você tá assim? Você não deveria chorar. A tua mãe está agora bem. Ela está sendo tratada da minha maneira adequada. Agora ela vai ficar bem. Ela vai evoluir. Ela vai isso. Ela vai aquilo. Você é espírita. Você não pode estar assim. E aconteceu o quê? Deu um nó na cabeça da espírita e com a filha entraram em guerra. Junto a isso veio as dificuldades, né? Materiais que eu passei nos primeiros meses, a pressão de pessoas, né? Falando que eu tinha que fazer isso e como eu tinha que viver a minha vida e como eu tinha que me responsabilizar sobre isso ou aquilo. E que eu tinha que pegar todas as coisas da minha mãe dentro de tanto tempo e me livrar de tudo, e que eu tinha que cuidar da casa porque eu sou a filha mais velha, e que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo, e que eu tinha que arrumar um trabalho melhor, porque agora, e porque eu tinha. Então, a pessoa já está fragilizada, né? Eu sempre me cuidei sozinha, sempre, praticamente sempre. Sempre fui muito independente, fazia minhas coisas. E chegar nesse momento da minha vida, que estava num momento mais triste da minha vida, porque foi o momento mais triste que eu pude passar. Que tudo que eu ouvia eram cobranças, exigências de familiares, de amigos, os problemas acumulando em cima da minha cabeça, por ser a filha mais velha, ser inventariante e correr atrás disso e daquilo, enfim. E essas cobranças externas se juntando ao meu luto, se juntando à guerra da filha e da espírita, fizeram o que de mim? Que eu perdesse a cabeça, que eu me afastasse
necessitasse de Jesus. Gente, eu não conseguia fazer uma prece. Eu não conseguia fazer uma prece sequer. Nem uma Ave Maria, nem um Pai Nosso. Quanto menos uma prece de coração. Eu estava incapaz, eu era incapaz de fechar os olhos e falar, Deus, me ajuda. Eu tô falando isso porque nós precisamos ficarmos atentos às coisas que nos acontecem para não entrar nesse tipo de turbilhão de fala, beco sem saída. Beco tem saída, mas você não enxerga a saída, né? Desse beco no qual eu entrei e que eu fiquei por 6 meses totalmente fora do planeta Terra. Se vocês perguntarem para mim o que eu fiz durante esses 6 meses, eu sou incapaz de falar o que eu fiz de diferente. Eu sou incapaz, porque eu não fiz nada. Nada de construtivo, nada de bom. Nada. A não ser não me queixar, mas me martirizar, me flagelar, me cobrar, porque era muita cobrança. E a família, e o que você vai fazer com a casa? E que você vai fazer não sei o quê? Como é que você vai pagar as contas? E que não sei o quê, 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 e que não sei o quê. Gente, mas ao mesmo tempo, ninguém ajudava. Ninguém chegava com uma coisa, uma proposta assim. Por que você não faz isso assim? Eram imposições. Então, assim, ninguém conseguiu chegar perto de mim e falar, ok, você não tá com a cabeça no lugar, vamos sentar, vamos tentar clarear a tua mente. Provavelmente porque eu não dei brecha também. Não tô me queixando que ninguém me ajudou, porque provavelmente eu não dei brecha. Provavelmente eu estava tão obsidiada porque aqueles amigos que gostam de chorar, que gostam de se vitimizar, de reclamar, estavam todos perto de mim. Então devia ter uma horda de espíritos perto de mim, só se comprazendo com aquela situação. E fumando bastante. Porque, meu Deus, como eu fumei naquele período. Gente, eu fumava que era um absurdo. Era um absurdo. Eu cheguei a fumar escondida, parecia uma alcoólatra, Eu tava viciada no cigarro, era um cigarro atrás do outro. Tudo era motivo para fumar. Eu respirava, fumava, acordava fumando, ia dormir fumando, acordava de madrugada para fumar. Imagina o quanto de obsessor tinham perto de mim. Por que tudo isso? Porque eu me afastei de Jesus, eu me afastei de Deus, eu me afastei da minha fé, eu me afastei das minhas crenças, porque eu fui fraca no momento que eu deveria ter sido mais forte. Eu fui fraca, eu não fui capaz de superar aquilo da maneira que eu deveria ter superado. Então, muitas vezes a gente faz isso, a gente se deixa levar pelas pressões sociais, pelas pressões familiares, pelas responsabilidades, pelas cobranças, e a gente vai gerando um desgaste físico, um desgaste mental, psicológico, espiritual.
e a gente não enxerga Jesus nesse momento. E é aí que ele fica triste com a gente, porque ele sabe que se a gente falar, Jesus, me ajuda, ele vai estar ali do nosso lado para nos ajudar, estender a mão para a gente. E a gente, quando a gente está assim, com a cabeça assim, a gente nem lembra de Jesus. E isso que não é bom. Hoje em dia, eu entendo que eu errei sim, com certeza. Porque eu me deixei levar por diversas coisas ao mesmo tempo. A minha cabeça ficou... Porque as coisas aconteceram de uma maneira muito tumultuada, muito rápido, foi muita loucura ao mesmo tempo. Mas hoje em dia, eu acho que se acontecesse hoje, eu entenderia que sim, tem a filha, tem a espírita, que tem o direito legítimo de sofrer, mas que não mais daria ouvidos a tudo aquilo que estava acontecendo em volta, a tudo. Mas antes de tudo, eu não me afastaria de Jesus. Eu não me afastaria de Francisco. Eu não me afastaria de Dr. Bezerra. Eu não me afastaria de meu mentor. Eu não entraria nesse emaranhado de nó, deixar criar raiz na minha mente, no meu coração. Eu não entraria nessa vibração mais, não tão profundamente. Me faltou fé, me faltou discernimento, me faltou coragem para combater tudo aquilo com a fé que eu tenho. Encarar minha fé de frente, cara a cara. Para minha filha, vamos embora. Vamos embora, você tem direito de chorar, você tem direito de ficar triste. Afinal das contas, é uma separação temporária, mas é uma separação. Mas você tem que reagir, você tem que continuar fazendo a tua parte, porque cada um de nós tem a sua missão aqui na Terra, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Nós não podemos deixar de lado as nossas obrigações. E eu deixei de lado as minhas obrigações espirituais. Deixei. Tanto é que eu falo para vocês, eu não conseguia fazer uma prece sequer. Eu não conseguia nem agradecer a Jesus por mais um dia de vida. Eu não conseguia agradecer por ter comida na mesa. Não conseguia nada disso. Meu corpo, eu fiquei magra, esquelética. Nada contra, porque eu adoro ser magra e esquelética, tá, gente? Agora eu tô inchada que nem um baiacu, porque eu tive que tomar um monte de cortisona. Mas assim, eu estava magra, seca. Meu corpo estava gritando por socorro. Eu não tava nem aí. Nem aí. Eu não sei o que eu fiz durante 6 meses. A não ser sobreviver, se eu posso falar assim, e me matando aos poucos. Então, não vamos nos cobrar tanto assim, gente. Vamos pegar a vida de maneira leve, porque, como Jesus disse, seu jugo é leve, seu fardo é suave. Não, seu jugo é suave, seu fardo é leve. Porque mas nós podemos sim, nós podemos continuar na caminhada, na jornada, apesar de todas as pressões externas que nós temos ao longo dos dias,
Todos os dias é uma pressão diferente, sempre, sempre. É uma conta, às vezes, que a gente não sabe como a gente vai pagar. É um exame, às vezes, que a gente precisa fazer e tem que juntar dinheiro. É o trabalho, às vezes, que sufoca a gente, que a gente não consegue nem tirar uma folga do trabalho. É uma responsabilidade que a gente tem perante a família. E quando a gente está nesse emaranhado todo, o que salva a gente, o que faz que a gente respire, que a gente fique um pouquinho mais aliviado e que a gente não desanime, é lembrar que a gente tem muita coisa para fazer. É lembrar que a gente tem Jesus para seguir. É lembrar, no nosso caso, que a gente tem uma casa espírita onde trabalhar, onde nós podemos ajudar de alguma maneira os irmãos que ali vão. Nem que se for só para cumprimentar os irmãos que ali estão em procura de coisas que estão muito piores que nós. É nós tentarmos fazer o melhor, dar o melhor de nós mesmos perante as leis de Deus. É nós tentarmos caminhar segurando na mão de Jesus. Firme, firme assim, segurando na mão dele, tendo a certeza que ele nunca deixa a gente, tendo a certeza que ele é nosso melhor amigo, que ele é nosso caminho, a verdade e a vida, que ele é aquele com quem nós sempre podemos contar. Por intermédio dos mentores espirituais, que nós temos Maria, Mãe Santíssima, que sempre também olha por nós com tanto carinho, gente, com tanto carinho, de Mãe misericordiosa. É lembrar que temos um Criador, é lembrar que todos nós somos irmãos e que todos nós, unidos, somos um só. É lembrarmos de Francisco de Assis, de como ele venceu as adversidades e que hoje é um espírito tão maravilhoso, mas que veio de longe, veio de muito longe. É pensar de como Chico Xavier superou todos os obstáculos para nos trazer todas essas informações que ele nos trouxe do mundo espiritual, por diversos espíritos, por Emmanuel, por André Luiz, enfim, vários espíritos, Humberto de Campos. É lembrarmos que Divaldo, mesmo na doença, ainda estava sorrindo e brincando. É lembrarmos que Santo Agostinho não era santo antes de ser santo. Muito pelo contrário, ele era um fanfarrão. É lembrarmos que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas mesmo assim, depois de passar aqueles dias com Jesus, após a ressurreição, ele se tornou mestre em difundir o cristianismo e que ele padeceu de maneira muito dolorosa, mas mesmo assim que Jesus o acolheu no mundo espiritual, ele abriu os olhos e não quis descansar, ficou incansável e continua trabalhando no mundo espiritual, nos ajudando a Jesus. Então, não vamos nos deixarmos abater por as adversidades que temos ao longo dos nossos dias, das nossas semanas. Pode ser um patrão difícil, um colega, um vizinho, um familiar, enfim. Nós mesmos às vezes nos sabotamos. Então vamos olhar para frente, caminhar com fé, caminhar
com serenidade, serenidade, e vamos sairmos dos labirintos de nossas mentes distorcidas. Gente, vocês estão vendo? É um caminhão com caçamba lá passando. Tá bom, meus amores? Então é isso que eu tinha para hoje. Eu falei muito de mim, mas eu acho que se encaixava no exemplo dessa leitura de hoje. Então vamos fechar os nossos olhinhos, nos relaxarmos, agradecermos a Jesus, nosso Mestre querido, Maria Santíssima, nossa doce Mãe, aos mentores que aqui estiveram, nossos amigos espirituais, e que nossos irmãos franciscanos, junto às irmãs Clarissas e Marianas, possam fazer a higienização de nossos lares, retirando qualquer resquício de miasmas, qualquer resquícios de tristezas, de desarmonia, que nossos lares possam se tornarem pontos de luz na vida de cada um de nós, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, iluminando e irradiando todo o amor de Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem for me assistir hoje à noite, que tenha uma boa noite de sono. E quem for assistir amanhã, de manhã ou de manhã, tenha um bom dia de trabalho, um bom sábado. Amanhã eu não garanto que eu vá gravar, mas eu vou tentar, tá bom? E é isso, tá? Beijos no corações de cada um. Amo vocês. Tchau, tchau.